Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo do nosso canal. E o assunto de hoje é orçamento. Eu faço orçamento para filmes publicitários desde os meus 18 anos de idade. E eu trabalhei muito tempo com Profilme, mas hoje em dia a gente vai no Excel mesmo. Eu vou abrir a planilha aqui do coletivo para vocês, mas eu não vou ainda entrar no mérito de valores, até porque eu acho que os valores variam muito para cada região, mas eu prometo que no futuro não muito distante eu abro uns orçamentos do coletivo para vocês, certo? E eu vou gravar um outro vídeo, muito provavelmente seja o próximo, falando sobre decupagem, que aí eu entro mais no mérito de como pensar o orçamento e como resolver diferentes tipos de demanda. Tá? Então, vamos lá. Tá, galera, é o seguinte. Essa aqui é a planilha que eu costumo usar. Eu começo sempre pelo cabeçalho. Aqui tu vai colocar o nome do cliente, o produto, o título. Aqui, essa planilha do orçamento e aqui é a planilha, é a coluna do executado. Geralmente, como sou eu mesmo que faço a direção de produção, eu vou já colocando os valores aqui, conforme eu vou fechando com as pessoas, enfim, vou tendo a saída da grana, eu já vou lançando aqui na planilha. Mas se tu for trabalhar com outro diretor de produção, for contratar um diretor de produção, aí tu vai fazer o orçamento liberado. Eu posso falar sobre isso num outro vídeo. Aqui, pré-produção. Eu vou gravar um outro vídeo depois para falar sobre cronograma e aí eu vou explicar essas etapas, o que é pré-produção, o que é produção. Não vou falar agora porque senão esse vídeo não vai terminar nunca. E, muito importante, é você fazer um checklist de coisas que são importantes. Aqui a gente trabalha com uma planilha que ela é bem completinha para você batendo item por item e não esquecer de nada. Mas eu acho legal você fazer um checklist de coisas que você precisa bater antes de começar a fazer o orçamento. Bora lá. Fotos de produção. Isso aqui pode ser várias coisas. Tem diretores que pedem fotos da locação, por exemplo, em vários horários solares para escolher o melhor horário para filmar naquela locação. Pasta de apresentação é a pasta de produção, né, da PPM. Shooting board é quando você faz a foto, geralmente, né, quando você já faz a foto da locação mais ou menos no enquadramento que você pensa para apresentar na pasta de produção. Pesquisa pode ser N coisas, tradução pode ser N coisas, roteirista, impressão, xerox, tem que ver o que vai ter de custo, né, de impressão. Se tem muito elenco, tu vai ter contrato e tal, tem que levar isso em consideração. Teste de VT é o teste de elenco. É legal você conversar com uma produtora de elenco e ver a estrutura que ela precisa, assim, né? Geralmente ela já tem um estúdio, varia muito também o valor do estúdio. Aqui em Porto Alegre, geralmente para um teste de VT eu pago algo em torno de 900 mil reais a diária de um estúdio. Mas isso depende muito se o teste de VT é um turno só ou 2 turnos, isso depende bastante. Operador de câmera para o teste de VT, a câmera para o teste de VT, eletricista, se for ter, né, uma luz para o teste de VT, geralmente aqui é o próprio câmera que monta uma luzinha, enfim. Geralmente o próprio estúdio já tem uma luz básica para teste de VT. O editor para teste de VT, o HD, não esqueça do HD, né, para baixar o material. Cachê presença aqui em Porto Alegre agora é obrigatório o cachê presença, pelo menos para elenco que tem DRT, né? Mas daí isso aí é legal tu trocar uma ideia com a produtora de elenco, produtora de casting. Ah, eu deixei esse item aqui azul para explicar. Eu faço isso. Como essa planilha aqui é muito grande, tem muitos itens, geralmente eu sublinho os itens que eu estou orçando para deixar mais fácil para visualizar. Depois, se eu preciso alterar alguma coisa na planilha, fica mais fácil de achar os itens, sabe? Aí produção, né? Depois da PPM vem a parte de produção. Essa planilha está organizada dessa forma, assim, né? Por etapas. Taxa de locação. Isso aqui é legal tu ver com o produtor de locação, né? O diretor vai decupar o roteiro e vai te dizer quantas locações ele precisa, né? Se tu tem 2 ambientes, daqui a pouco tu consegue resolver 2 ambientes na mesma casa, ou não, a gente precisa pensar em 2 casas diferentes. Aí isso quem vai te dizer é o diretor na decupagem e direção. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre decupagem de direção e decupagem de produção.
Base para filmagem, isso aqui se usava muito quando tu vai filmar em outra cidade, aí tu vai precisar de uma base para alocar a produção. Aqui no coletivo, como a gente não tem uma sede, às vezes quando a gente tem um job maior, a gente precisa de uma base para alocar a equipe. Gratificações, aqui pode ser N coisas, policiamento e segurança. Galera, você vai filmar na rua com equipamento caro, é bom ter segurança. Nem só na rua, né? Dependendo de onde é a locação, se é um lugar que circula muita gente, que seja perigoso, é bom sempre orçar segurança. Figurino, isso aqui é legal tu trocar uma ideia com a figurinista, explicar para ela o que é o trabalho, para ver mais ou menos um valor de figurino por elenco. Geralmente a gente orça o valor por elenco, né? Uma coisa importante que eu não falei. Aqui nessa planilha, aqui a gente tem a quantidade e aqui a gente tem o valor unitário, né? E ele multiplica esse valor por esse para dar aqui o valor total. Então aqui geralmente no figurino tu vai colocar a quantidade de elenco, tem 15 pessoas. 15 vezes o valor unitário do figurino que vai dar um valor total. Ou às vezes tu tem uma pessoa no elenco, mas ele troca de figurino 3 vezes. Daí tu vai colocar 3, o valor unitário do figurino, que vai te dar o valor total. Lavanderia, muito importante. Mesmo que você compre o figurino é seu, vai ficar para a produtora, mesmo assim é importante você considerar a lavanderia para você lavar as coisas antes de ir para o teu acervo, né? Aqui quase sempre as roupas ficam pro acervo da própria figurinista. Eu já negocio isso com ela, porque a gente não tem acervo. Compra de produto para filmagem. Isso aqui é produto, sei lá, tu vai fazer um filme de comida, por exemplo, daí tu vai precisar de produto para filmar mesmo. Não é aluguel de veículos para cena, isso aqui não é transporte, é o veículo para cena, é para filmar, né, o carro, enfim. Seguro do carro, né? Eu já fiz vários filmes que precisavam de, sei lá, de carro de época, por exemplo, né? E aí tu tem... Quase sempre eu tinha um produtor só para fazer isso, produzir os carros. Seguro do carro. Animais também, animais para cena. Alimentos para filmagem também. Não é alimentação da equipe, é alimentos para você filmar, né? Teleprompter, banheiro químicos, né? Se for filmar o dia inteiro em externa, tem que ter banheiro químico, acessório de set, isso aqui é barraca, estrutura de set. Isso tu pode conversar com o produtor de set, né? Para ver o que precisa de estrutura ou platô. Quando tu tá começando, é interessante você falar com esses profissionais, com esses técnicos, para tu te cercar e entender direitinho qual é a estrutura que você precisa. Depois, com o tempo, tu já vai entendendo mais ou menos o que precisa, o que não precisa, e os valores, né, o mais importante. Beleza. Estúdio, material de construção, cenografia, né? O estúdio, se você for filmar alguma coisa em estúdio, é muito importante você pensar que talvez você tenha pré-light, então você precisa de uma diária de pré-light dentro do estúdio, talvez você precise pintar o fundo desse estúdio, então você tem que considerar, geralmente eles cobram meia diária para isso, né, para pintura, fora a tinta, a mão de obra da pintura, tudo isso, né, isso tudo vai nessa parte aqui da cenografia. Transporte também é importante você ver aí com alguém da tua região para bater a planilha atualizada de transporte. Se você for filmar fora da tua cidade, geralmente você precisa pagar o quilômetro rodado, tá? E não se esqueça que o quilômetro rodado é para ir e para voltar, né? Não se esqueça desse detalhe. E combustível, eu deixei isso aqui sublinhado, porque assim, eu prefiro fechar um valor da diária com combustível, para não ter que entrar no mérito se o cara gastou mesmo o combustível que ele está te pedindo. Diretor, na maioria das produtoras, o diretor ganha 10% do custo de produção. Aqui na Libre varia muito, como o diretor geralmente é sócio no projeto, a gente vê caso a caso, né? Diretor de fotografia é outro cara interessante para tu ver qual é a estrutura que tu vai precisar, né? É interessante que ele converse com o diretor para definir qual a câmera que vocês vão usar e de acordo com a câmera você vai definir também qual é a estrutura
de equipe, né? Por exemplo, se vai filmar com uma HD SLR ou uma mirrorless, você consegue trabalhar talvez com um assistente. Vai filmar com uma Alexa, aí tu vai precisar de 2 assistentes, né? Mais o logger. Tem que ver se vai precisar de vídeo assist ou não. Isso tudo tu tem que conversar com o diretor de fotografia para ver qual é a estrutura que tu vai precisar. Aqui o logger. Tu tem que ver também direitinho com os assistentes qual é a tabela, pensar se tu vai ter hora extra, tudo isso tem que pensar na fase de orçamentação, né? É interessante você negociar com o assistente de câmera que ele carregue a câmera para ele conferir o equipamento na retirada, na devolução. Produtor executivo. Geralmente eu faço produção executiva e quase sempre faço também a direção de produção. Aí varia um pouco se eu orço um cachê só para tudo, ou se eu orço cachês separados. O diretor também, no coletivo, quase sempre ele soma funções, assim. E aí depende caso a caso, se a gente vai orçar um valor para cada função. É interessante, é melhor que se orce um valor para cada função, vou te dizer por quê. Às vezes o diretor, na hora de orçar, fala, não, eu mesmo monto. Mas daí na hora de fazer o job, ele tá com outro trabalho em paralelo e aí acaba não conseguindo fazer, e aí tu precisa contratar um montador e tu não orçou isso. Então é interessante tu orçar um cachê para cada função e aí depois se o diretor for fazer, ele soma aquele cachê, entendeu? Diretor de arte é outra função que é interessante você trocar uma ideia para ver valores, ver a estrutura, o valor da verba da arte também, né? Uma coisa que eu me lembrei agora é que o diretor de arte, o assistente de direção, o diretor de produção, todas essas pessoas são jobistas, né? E assim, o eletricista, o maquiador, são diaristas, que é diferente. O assistente de direção, por exemplo, ele ganha por semana de trabalho. O eletricista ganha por diária, né? Isso é importante saber, até porque para as pessoas que são diaristas, você tem que ver toda uma questão de hora extra. Produtor de objetos, o produtor de objetos, tu precisa de uma estrutura para ele, assim, né? Ele vai precisar de transporte, alimentação, porque é um cara que vai para a rua para produzir. Contra-regra é o cara da arte, né? Cuida dos objetos de cena. Aqui em Porto Alegre, quando eu cheguei de São Paulo, há 12 anos atrás, a galera não usava esse termo contra-regra, era tudo produtor de set. Agora, como estão filmando bastante aqui de São Paulo, a galera acabou absorvendo esse termo aí. Produtor de figurino, importante tu conversar, né? Eu já comentei. Assistente de figurino, cara, se tu tem um set corrido, é muito importante tu ter um assistente de figurino, principalmente se tem muito elenco, porque daí a figurinista fica no set, cuidando do set para ver se precisa de alguma coisa, enquanto o assistente de figurino fica produzindo a próxima cena, ou o contrário, enfim. Camareira também é importante, ajuda a organizar lá o camarim, passa as roupas. Produtor de elenco é uma pinta que eu sempre falo na orçamentação, porque é muito importante você bater o valor de elenco, porque varia muito de acordo com a veiculação. É importante tu perguntar, coloca aí no teu checklist, se o elenco tem exclusividade. Isso é importante perguntar, se o elenco tem exclusividade, porque muda o valor. Maquiador é diarista também. Assistente de maquiador, tem muito elenco. Técnico de som direto, isso é uma coisa que as pessoas esquecem bastante, anota aí. Técnico de som direto, isso aí o certo é vir na decupagem de direção, se tem som direto ou não. Mas claro, tu vai ler o roteiro e tu vai saber se o elenco tem som direto. Mas é uma coisa que as pessoas esquecem bastante de orçar, viu? O eletricista, importante dizer que o eletricista, assistente de elétrica, maquinista, assistente de maquinária, tu tem que orçar meia diária de carregamento, porque geralmente essas pessoas carregam a luz um dia antes e descarrega na mesma diária do set.
E também essa galera geralmente ganha hora extra, porque são os primeiros a chegar, tem um caminhão de luz para descarregar, e são os últimos a ir embora, porque tem um caminhão de luz para carregar e ainda vai para a locadora para descarregar. Então, geralmente, essa galera dá hora extra. E aí tu precisa bater isso. Se tem pré-light, eu gosto de trabalhar com pré-light. Você monta a luz um dia antes, para não sacrificar demais a equipe, sabe? Se tu chega cedaço na locação para filmar o dia inteiro e ainda tem que montar a luz e tal, tu já, né, deixa a luz pronta, tu já ganha esse tempo na tua diária e é menos sacrificante para a equipe também. Maquinista, assistente de maquinária. Geralmente, aqui em Porto Alegre o cachê do maquinista é igual ao do eletricista. Geralmente eu orço a mesma coisa que eu orço para o eletricista, eu orço para o maquinista. Os ajudantes de produção. O ajudante de produção, aqui a gente chama... Aqui tem ajudante de produção também, mas tem o produtor de set e o contra-regra. São pessoas que geralmente trabalham mais do que uma diária, né? Geralmente eles precisam montar a arte, por exemplo, geralmente tem uma pré-arte, você já deixa a arte pronta, então tu tem que ver isso também na tua orçamentação. Tu vai ter uma diária mega corrida, é interessante você ter uma pré de arte, daí você orça já um cachê de uma diária mais pro produtor de set, pro contra-regra, para deixar o dressing pronto, né? O dressing da arte. Atendimento. Se tu tiver um atendimento aí que tenha cachê, ganhe cachê pro job, tu tem que lançar aqui. Seguro da equipe, muito importante, você vê uma seguradora. O valor por pessoa do seguro é baratinho, viu, gente? Geralmente não passa de 20 pila e é muito importante você ter o cachê por pessoa. O elenco, importante você lembrar que o elenco tem o percentual da agência, nessa planilha aqui ele já calcula automaticamente, tá? Mas aqui, ó, você tem os 20% da agência. Alvará, muito importante. Não importa em que estado do Brasil você esteja, você vai precisar do alvará porque é uma lei federal. Se você filma com criança, você precisa de alvará. E aí você vai precisar de um advogado para pedir esse alvará para você. E você vai precisar de um monte de documentos dessas crianças. É um pé no saco, mas importante. Se for filmar com criança, tu tem várias restrições. Você não pode filmar mais de 8 horas por dia. Tem que ser no turno contrário ao horário da escola da criança. Tem que cuidar tudo isso, viu, gente? Alimentação de filmagem, alimentação de pré. Lembre-se que tu tem equipe trabalhando na rua, tu tem que pagar a alimentação dessa galera. Hotel, geralmente você vai filmar em outra cidade, ou se vem alguém de fora, né, para filmar na tua cidade. Câmera, isso aqui tu tem que bater com o diretor e o diretor de fotografia, se tem alguma coisa de movimento. Muito importante. Luz. Tu pode pedir pro diretor de fotografia uma listinha de luz para tu poder orçar com a locadora. Com o tempo tu já vai pegar já uma média de valor e vai... Daí tu pergunta pro teu diretor, tá, é muita luz ou é pouca luz? E aí tu já sabe mais ou menos uma ideia de... Mas no começo tu pega a listinha e orça com a locadora. Produção de som, se tu tiver que orçar o som, tu vai precisar de uma produtora de áudio, né? Eu já tenho uns parceiros aqui que eu já peço os orçamentos, mas com a agência quase sempre o áudio é por conta da agência, tá? O próprio RTV orça com a produtora de áudio. Artes e animação, se, né, tiver campanha gráfica ou alguma coisa de arte que fique por conta da produtora. Finalização, é bom tu conversar com o montador, finalizador, entender os valores, se tu não está familiarizado. Stock shot é imagem de arquivo. Lembre-se de comprar HD. Tu precisa de 2 HDs no mínimo. Eu geralmente compro HDs de 2 teras, e aí é um HD principal e um HD de backup, para logar no set, né? Não se esqueçam do HD, anota aí no teu checklist para orçamento. O HD. Coordenação de pós, cadê a coordenação de finalização? Não subestimem essa função, porque a pós é trampeira, galera. Não subestimem essa função. Tem que coordenar, receber áudio, receber artes, conferir tudo, bater cronograma com montador, finalizador, ver o tempo para fazer os ajustes depois, fazer checklist de tudo para ver se todos os ajustes foram contemplados. É trampeira. Aqui, essa parte em vermelho
são coisas que sem a taxa da produtora. Quando você precisa negociar, daí tem algumas coisas que tu coloca aqui que daí não incide taxa. Geralmente eu uso o elenco aqui, ó. Quando tem um elenco muito grande, eu ponho aqui porque aí não cobra taxa para o orçamento não ir lá para a estratosfera, né? Ah, deixei em vermelho aqui, ó, taxa com Decine, muito importante. Não esqueçam da taxa com Decine. Tu tem que ver com a agência. Em São Paulo, geralmente, a taxa com Decine eles pagam junto com as cópias depois. Mas aqui em Porto Alegre, eles sempre pedem para a gente orçar a taxa com Decine, que é a taxa da Ancine, junto no orçamento principal. Então, tu não esquece, coloca aí no teu checklist, anota, taxa com Decine. A taxa com Decine para todas as mídias, por exemplo, é quase R$5.000. É um talagaço, não se esqueça da taxa com Decine. Aqui são outros itens sem taxa, vamos para o resumo aqui, ó. E aqui tu vai ter um resumo de todas as etapas aqui, né, do orçamento, para tu, é importante tu checar, ver se tudo tá somando bonitinho. Aqui na Libre a gente coloca um percentual de ADM, porque ninguém ganha um salário fixo, então a gente coloca aqui um valor para quem vai cuidar da burocracia, fazer os pagamentos, emitir nota, toda essa parte burocrática. Aqui tem a taxa da produtora, aqui é o grande lance do coletivo, né? A gente trabalha com uma taxa menor, porque a gente não tem um custo fixo alto, para conseguir pagar um cachê melhor para as pessoas. É essa a ideia do coletivo. E os impostos, aí tu tem que ver aí qual é a tua alíquota. E é isso, galera. Por hoje é só. Eu prometo que depois eu mostro uns orçamentos da Libre para vocês verem, para ter parâmetros de valores e tal. Se vocês quiserem essa planilha, deixa um e-mail aqui que eu mando para vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo para mostrar uma carta orçamento, escrevam aqui que eu faço esse vídeo também para vocês depois. E por hoje era isso. Valeu! Até mais! Se inscreve no canal! Valeu!